O que vivi após a morte foi tão extraordinário que desafiou completamente todas as minhas concepções sobre o que acontece após a vida. Quando estive lá, percebi que até mesmo o paraíso, como é descrito, pode ser algo chocante e inesperado. Não tenho dúvidas de que aquele lugar era o meu, mas o que encontrei nada tinha a ver com a imagem de um reino divino, como se imagina habitualmente. Era um mundo que, à primeira vista, parecia ter uma conexão distante com os relatos de lugares maravilhosos e perfeitos. Após essa experiência, posso afirmar com convicção que muitas das ideias que circulam sobre as esferas superiores são, na verdade, distorções da realidade. O que encontrei não tinha nada a ver com as descrições românticas e idealizadas que ouvimos durante a vida. O outro lado, embora fascinante, era muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. Essas palavras pertencem a Arthur Jensen, um geólogo renomado, que por um retorno do destino, foi forçado a fazer uma visita ao outro mundo, ou mais precisamente, a um espaço que muitos chamam de paraíso. Jensen, sendo um cientista sério e racional, sempre ridicularizou aqueles que acreditavam na existência da alma e na realidade da vida após a morte. Para ele, todas as ideias religiosas e esotéricas não eram nada mais que ficções. No entanto, tudo mudou de maneira dramática em agosto de 1932, quando um acidente de carro o levou a uma parada cardíaca completa. Este evento o transportou para uma experiência de morte iminente que o levou além, revelando verdades surpreendentes. Arthur Jensen descreve sua experiência de maneira única. Quando os médicos declararam a hora da minha morte, senti minha alma começando a se separar do meu corpo. Fiquei surpreso, pois como alma nunca tinha imaginado que algo desse tipo pudesse acontecer. Ele relata que, nesse momento de separação, sentiu um medo profundo, como se a total perda de contato com seu corpo significasse a morte definitiva. No entanto, apesar do pânico, ele se viu incapaz de interromper o processo em andamento. Felizmente, nada trágico aconteceu. Jensen descreve o momento seguinte como um afastamento gradual do seu nascimento. A alma dele, que se desprendeu do corpo, começou pelo topo da cabeça, até que ele se sentisse completamente desconectado da carne. Em seguida, ele começou a se elevar. Primeiro subiu acima do próprio corpo, depois acima do hospital. Logo ele foi se afastando cada vez mais, até que a terra desapareceu totalmente de sua visão. Foi então que, em um breve instante, ele sentiu como se sua percepção estivesse sendo reajustada, como se sua consciência estivesse sintonizando uma nova frequência. A partir daquele momento, o mundo ao seu redor se tornou mais vívido e intenso, mais real do que tudo o que ele havia conhecido até então. Sua percepção continuou a se expandir e logo ele se encontrou em uma vasta pradaria onde, ao longe, erguiam-se duas altas montanhas, cujos picos estavam cobertos de neve e cujas encostas eram adornadas com uma vegetação de beleza indescritível. Embora a distância entre ele e as montanhas parecesse ser de várias dezenas de quilômetros, ele conseguiu ver claramente as flores que cresciam lá. À medida que sua visão metafísica se tornava mais nítida, Jensen conseguiu observar com mais clareza a paisagem ao seu redor, o que lhe proporcionou uma sensação de maravilha e prazer. Então ele notou a presença de outras pessoas ao longe que pareciam estar brincando com algo. Quando essas pessoas sentiram seu olhar, pararam e se aproximaram dele. Cada uma delas parecia ter entre 20 e 30 anos, e com gestos amigáveis, elas vieram cumprimentá-lo, como se o reconhecessem neste novo e misterioso mundo. Arthur Jensen ficou profundamente fascinado pela graça e leveza dos habitantes de outro mundo.
Ele se viu cercado por uma serenidade e um equilíbrio que pareciam totalmente estranhos à realidade que conhecia. Um dos seres que encontrou neste espaço lhe explicou que ele estava de fato em um outro plano de existência. Esse ser também revelou a ele algumas das capacidades extraordinárias que aqueles que habitam o paraíso possuem. Por exemplo, nessas esferas superiores, os habitantes não conhecem a fadiga. Eles são capazes de ler os pensamentos dos outros e podem se deslocar instantaneamente para qualquer lugar. No entanto, foi-lhe esclarecido que essas habilidades se aplicam apenas àqueles que residem no paraíso. Foi nesse momento que Arthur Jensen recebeu uma importante revelação. As pessoas, em geral, têm uma ideia errada do paraíso. Ele pensava, como muitos, que esse lugar seria uma espécie de refúgio, onde os seres se relaxariam, desfrutando da vida, sem qualquer responsabilidade. Mas o que ele descobriu era muito diferente. O paraíso, explicou o habitante do outro mundo, não é um lugar de ociosidade para aqueles que passaram sua vida terrena correndo atrás de prazeres egoístas e fúteis. Pelo contrário, nas esferas superiores, os seres trabalham constantemente, mas não em tarefas físicas ou materiais como na Terra. O principal objetivo é o aperfeiçoamento contínuo das qualidades espirituais. Cada ser tem a oportunidade de desenvolver e manifestar plenamente seus talentos e habilidades, e o processo de crescimento é incessante. Não há lugar para a leveza ou a inação no paraíso. Aqueles que esperam que ele se pareça com algum tipo de complexo celestial estão completamente enganados. Arthur Jensen, com sua visão científica, ficou impressionado com a ordem e a sabedoria que reinavam nesse plano superior de existência. A estrutura do outro mundo era, de fato, muito mais complexa e profunda do que qualquer conceito humano de vida após a morte. A ideia de um paraíso que satisfizesse desejos egoístas e primitivos parecia ser uma ilusão. Em contrapartida, o que ele observava era um espaço harmonioso, onde tudo estava organizado de forma a transcender qualquer compreensão materialista. Enquanto estava imerso nesse ambiente, Arthur sentiu uma sensação que o deixou perplexo. De repente, ele experimentou uma familiaridade com esse lugar, como se já o tivesse visitado antes. Ele descreveu esse momento como uma epifania. Ao olhar ao redor com a maravilha ainda fresca em sua mente, ele percebeu que não era apenas um novo espaço, mas sua verdadeira casa. Ele se lembrou que em sua vida terrena sempre fora um visitante, um estranho em busca de retornar para casa, a sua verdadeira morada. Além disso, nesse estado expandido, Arthur Jensen começou a perceber uma das grandes diferenças entre o mundo material e o espiritual. Ele percebeu que, ao contrário da vida terrestre, onde as coisas se desintegram e se misturam, no paraíso tudo permanece intacto, eterno. Cada elemento e cada ser são mantidos em harmonia, imutáveis e preservados pelo perdão universal. Nada é destruído, tudo permanece intacto em sua essência, perpetuamente restaurado. Para Jensen, esse era um dos grandes mistérios do outro mundo. A estabilidade perfeita do ser. A partir desse momento, ele não pôde mais sustentar suas crenças ateístas. Sua visão da vida e da existência havia sido profundamente transformada. Assim, ao voltar ao mundo físico, Arthur Jensen não era mais o cientista cético que fora antes da experiência. Agora, ele possuía uma nova compreensão da vida, da morte e do que está além. O paraíso, para ele, havia deixado de ser uma abstração distante e se tornado uma realidade imutável e vibrante, que ele sabia ser mais verdadeira do que tudo em que acreditara anteriormente. Durante sua estadia no paraíso,
Arthur Jensen não pôde evitar fazer uma pergunta que o atormentava: como é Deus? Para sua grande surpresa, a resposta que recebeu foi algo que ele nunca imaginou. Nenhum dos habitantes desse plano de existência havia visto Deus. Mas não porque ele não existisse, mas porque sua grandiosidade transcende toda a capacidade de percepção, mesmo a das almas do paraíso. Deus, conforme foi revelado a Jensen, é tão vasto e imenso que sua presença não pode ser percebida de maneira visual ou física, mas de outro modo, através de uma energia imensa, uma supervibração que emana dele. Arthur Jensen descreveu essa energia como uma força incomparável, impregnando todo o universo. Essa supervibração, segundo ele, é a essência que mantém o equilíbrio e a ordem cósmica, sendo responsável por sustentar tudo o que existe. Ela é o reflexo do amor, da bondade e da sabedoria de Deus. Embora ninguém no paraíso tenha visto o Criador em uma forma concreta, todos sentem sua presença de uma maneira profunda e visceral. Cada alma, sem exceção, percebe essa energia divina que transborda de tudo ao seu redor, como uma força irradiando através de cada átomo do universo. Arthur Jensen ficou profundamente tocado por essa revelação, que lhe permitiu entender algo essencial sobre a relação entre a humanidade e Deus. Ele percebeu que, para realmente compreender Deus, não basta uma simples percepção intelectual ou emocional, é necessário crescer o suficiente para compreender isso. O que lhe foi compartilhado diz que esse é o verdadeiro propósito do paraíso, não um lugar de descanso ou ociosidade, mas um espaço dedicado à constante melhoria das almas. O paraíso, portanto, não é um refúgio onde as almas simplesmente se entregam à preguiça ou ao prazer. Pelo contrário, ele existe para que cada ser busque o aperfeiçoamento, a fim de que um dia possa se aproximar dessa grandeza divina. O progresso espiritual contínuo é a essência da existência no paraíso. Não se trata de um descanso eterno, mas de um processo constante de evolução, uma busca pela perfeição. Essa conscientização transformou profundamente Arthur Jensen, que agora via o paraíso não como um lugar de fuga, mas como um campo de crescimento infinito. Assim, ele entendeu que a verdadeira missão espiritual não é apenas alcançar a paz, mas melhorar incessantemente, moldar-se para se tornar, de certa forma, mais semelhante ao que é divino. Arthur Jensen refletiu profundamente sobre a verdadeira essência do paraíso. Para ele, esse lugar não era apenas um refúgio de prazer eterno, mas um espaço dedicado a um intenso trabalho espiritual que aproxima a alma do Criador. Como ele mesmo afirmou, o paraíso é a alegria do trabalho espiritual que transforma uma pessoa, aproximando-a cada vez mais de Deus. Embora ao longo de sua vida ele tenha sido apressado e tenha rejeitado toda a ideia de uma força superior, sua experiência após a morte lhe permitiu perceber algo fundamental. No fundo, todos possuem percepção intrínseca da existência de Deus. Ele observou que nos momentos de dificuldade, quando as pessoas se encontram à beira do abismo, é comum que elas orem, independentemente de suas crenças. Não importa o quanto neguemos a existência de Deus, dizia Jensen, no fundo, sabemos que Ele existe. Para ele, Deus não é apenas uma entidade abstrata, mas uma combinação de muitas forças e leis naturais que regem o universo. A luz, a eletricidade, a gravidade, o tempo, o espaço, o infinito, vida em si. Assim, Deus é tudo o que mantém o cosmos em movimento e em harmonia, uma presença onipresente que permeia tudo. Arthur também aprendeu que após a morte,
nem todas as almas alcançam esse espaço glorioso que ele chamou de paraíso. Segundo o que lhe foi revelado, todos os seres no além recebem uma recompensa ou punição de acordo com o que realmente são em sua essência, ou seja, de acordo com as vibrações que carregam em sua alma. No universo espiritual, as almas são classificadas de acordo com suas vibrações. As almas de alta vibração são aquelas que, durante sua vida terrestre, praticaram o bem, foram altruístas e espiritualmente desenvolvidas. Em contrapartida, as almas de baixa vibração pertencem àquelas que se dedicaram apenas a satisfazer seus desejos egoístas. No outro mundo, as almas só podem existir nas regiões que correspondem às suas vibrações internas. As vibrações mais elevadas atraem a alma para o paraíso, enquanto as mais baixas a conduzem às zonas de sofrimento. Arthur Jensen abordou, então, o conceito do inferno, explicando que muitas pessoas acreditam que esse lugar é ou de frio eterno, ou de chamas ardentes. Segundo ele, na verdade, ambas as ideias estão corretas. O inferno é extremamente frio, mas não no sentido físico. Esse frio é de ordem espiritual, causado pela baixa vibração das almas que ali residem. Essas almas mergulhadas em sentimentos como ódio, avareza, egoísmo e indiferença percebem o espaço ao seu redor como um vazio gelado. No entanto, o que torna essa experiência ainda mais torturante, segundo Jensen, é que essas almas, embora vivam em um estado de profunda frieza e desconforto, mantêm desejos materiais e egoístas que não podem mais ser satisfeitos, pois no outro mundo não há mais matéria física. Esses desejos criam nelas uma chama de insatisfação eterna, um fogo metafísico que, em vez de aquecer, perpetua apenas a dor. Assim, essas almas vivem uma dualidade, frias por fora e ardentes por dentro. Mas, no final, tudo ao seu redor é apenas uma escuridão densa. Jensen também aprendeu que essas almas precisam de ajuda, pois não conseguem se libertar sozinhas. É por isso que, de tempos em tempos, seres superiores descem a essas regiões sombrias para guiar aqueles que estão prontos para se arrepender e mudar. Aqueles que aceitam essa ajuda têm a chance de começar uma ascensão espiritual, assim, em direção ao verdadeiro paraíso. Durante uma conversa com outros seres no outro mundo, Arthur Jensen percebeu que sua mente estava se tornando cada vez mais clara. Ele finalmente entendeu o propósito da vida na Terra. Foi nesse momento que um de seus interlocutores lhe disse que ele deveria retornar à Terra, uma revelação que o abalou profundamente. Jensen não queria deixar aquele mundo maravilhoso onde finalmente compreendia tudo com clareza. Ele implorou para ficar ali, mas os habitantes do outro mundo foram firmes. Eles lhe disseram que ele ainda tinha uma missão importante a cumprir na Terra. Muitas pessoas, em um futuro próximo, precisariam de sua ajuda espiritual. Uma vez que sua tarefa fosse concluída, ele poderia retornar e ficar para sempre naquele lugar celeste. Após essas palavras, Arthur sentiu uma sensação de formigamento e compressão. Num instante, ele despertou em seu corpo físico, com uma compreensão profunda e transformada. Ele sabia agora com certeza que a existência da alma e a vida após a morte não eram apenas conceitos abstratos, mas realidades tangíveis. Como ele mesmo afirmou, todo ser, mesmo aquele que nega agressivamente o mundo espiritual, espera profundamente, como todos os outros, que a vida continue de alguma forma após a morte. Isso o levou a uma reflexão irônica sobre o comportamento humano. Aqueles que repetem constantemente que não acreditam em outro mundo continuam, paradoxalmente, a se interessar por isso, lendo livros e assistindo a filmes sobre a vida após a morte.
Se realmente não acreditassem, por que estariam tão interessados no assunto? Essa incessante busca por respostas, para Arthur Jensen, é uma forma de autoilusão, um reflexo do profundo desejo que cada um carrega de um além da vida material. Vincent Hensley tornou-se outra pessoa que, após uma experiência de morte iminente, visitou o espaço sobrenatural e retornou com uma missão espiritual profunda. Em 2011, aos 60 anos, ele teve uma morte clínica que o levou a um além da vida física, o paraíso. Sua história começa em um dia aparentemente comum, enquanto trabalhava em sua fazenda nas montanhas suíças. Ele estava dirigindo um trator quando um inseto entrou de repente em seu olho, causando uma perda temporária da visão. Esse pequeno incidente teve consequências catastróficas. Vincent perdeu o controle do trator, que descia rapidamente em direção a um precipício. Sem opções para evitar a queda, ele se viu obrigado a pular. Mas ao fazer isso, foi atingido por um carro desgovernado que o arrastou e o fez perder a consciência. Quando Vincent finalmente recobrou a consciência, não estava mais em seu corpo físico. Ele se encontrou em um lugar que reconheceu imediatamente como o paraíso. Esse lugar não poderia ser nada menos, disse ele, descrevendo o ambiente celestial em detalhes. Após se recuperar da surpresa inicial, Vincent começou a avistar coisas extraordinárias ao seu redor. Ele viu figuras que não poderiam ser descritas como humanas, mas de alguma forma, sentia que as reconhecia como pessoas queridas, talvez seus pais, que pareciam esperar por ele. No entanto, seus rostos estavam borrados e ele não conseguia identificá-los claramente. Além disso, havia outros seres feitos de pura luz, cuja presença irradiava uma sensação de paz e harmonia. Mas o que mais o impressionou foi um fenômeno que ele descreveu como poderes superiores, algo que descia do alto em sua direção. Suas forças emitindo um poder imenso e uma sabedoria indescritível. Quando se aproximaram dele, a atmosfera ao seu redor se encheu de uma luz dourada e brilhante, uma luz que parecia impregnada de uma energia pura e transcendente. As entidades informaram Vincent que ele realmente estava no paraíso, mas que não era o momento para ele ficar ali. Sua missão estava incompleta e ele deveria retornar à Terra. O que foi ainda mais surpreendente foi a instrução que Vincent recebeu de seus poderes superiores. Ele deveria testemunhar sua experiência no paraíso, como através de palavras e pinturas. Isso deixou Vincent perturbado, pois ele nunca havia sido artista e não tinha talento para a pintura. Sua vida sempre foi centrada no trabalho agrícola, e a ideia de criar arte parecia distante e inacessível. No entanto, uma das vozes das entidades insistiu. Ele deveria começar a pintar as visões que vivenciou, as imagens do outro mundo, e mostrar suas representações ao mundo. Vincent, pai perplexo, teve que aceitar o que lhe foi pedido. O paraíso havia confiado a ele uma missão que ele não compreendia totalmente, mas que estava profundamente relacionada à sua experiência. Ele voltaria para sua vida terrestre com um propósito renovado: comunicar, através da arte, a beleza e a profundidade do outro mundo. Assim, ele começou a pintar. No início, suas obras eram rudimentares, mas rapidamente ele aperfeiçoou sua técnica, representando com cores e formas o que havia vivido durante sua viagem no espaço sobrenatural. A experiência de Vincent Hensley marcou não só sua vida, mas também a de muitos outros que descobriram seu trabalho. Suas pinturas, cheias de luz e espiritualidade, tornaram-se uma forma de testemunho da existência de um outro plano de realidade. Algo que ele nunca teria imaginado ser capaz de descrever ou compreender.
Em sua viagem de volta ao mundo físico, ele trouxe consigo uma mensagem clara: a vida após a morte não é um conceito abstrato, mas uma realidade que pode ser percebida por aqueles que estão prontos para ouvir e talvez até ver. E para Vincent, sua missão espiritual apenas começava. A missão que Vincent Hensley recebeu parecia impossível, especialmente para um simples agricultor. No entanto, havia algo quase sagrado nessa tarefa. Ele sabia que, apesar de suas limitações e da falta de habilidades artísticas, precisava fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para realizá-la. No entanto, ele também reconhecia que as habilidades necessárias estavam além de seu controle. Os poderes superiores, percebendo sua angústia, o tranquilizaram e prometeram que, uma vez de volta à vida, todas as condições seriam criadas para ajudá-lo a realizar o que lhe havia sido pedido. Depois de aceitar a missão, Vincent iniciou sua viagem de volta ao seu corpo físico. Mas antes de retornar à Terra, ele foi conduzido a vários lugares do paraíso. Lá, teve a oportunidade de absorver as sensações e vibrações espirituais que deveria transmitir mais tarde através de sua arte. Suas vibrações seriam essenciais para que ele pudesse compartilhar com o mundo a profundidade do que havia experimentado no outro mundo. Quando finalmente retornou ao seu corpo, o processo de recuperação foi uma verdadeira tortura. A dor física era intensa, mas o que verdadeiramente o atormentava era a questão de como ele iria cumprir sua missão. E se eu não conseguir pintar, o que vai acontecer comigo? Ele se perguntava. Essa dúvida o assombrava enquanto ele se recuperava no hospital. Até que uma noite algo extraordinário aconteceu. Vincent sentiu uma força irresistível dentro de si, algo além da sua compreensão, que o fez sair da cama e pegar um pincel. Mesmo sem saber como usar as tintas, ele se levantou e começou a pintar, guiado por uma força que parecia vir de um plano superior. A noite toda ele pintou sem parar até que estivesse exausto e voltasse a se deitar. Vincent refletiu mais tarde sobre essa experiência, dizendo: essas pinturas não eram minhas, elas foram feitas por minhas mãos. Sim, mas foram as forças superiores de outro espaço que trabalharam através de mim. Ele começou a entender que sua missão não era apenas pintar quadros, mas ser um canal entre o céu e a terra, uma ligação que transmitiria a mensagem do outro mundo através da arte. Com o tempo, ele aceitou essa nova identidade e a responsabilidade de transmitir as vibrações que havia experimentado no paraíso. Agora, Vincent estava convencido de algo profundo e imutável. A vida após a morte é uma realidade, independentemente da crença de cada um. Para ele, a experiência espiritual e a missão que havia recebido eram provas suficientes dessa verdade. Ele também aprendeu que, em nossas vidas terrestres, cada um de nós tem uma missão única e que é essencial cumpri-la, pois isso determina diretamente o que nos acontecerá após a morte. Vincent sentiu que, ao cumprir sua missão, estava ajudando os outros a se prepararem para a vida após a morte, algo que ele acreditava ser fundamental para todos. Cada um de nós tem sua própria tarefa de vida, ele dizia, e devemos fazer todos os esforços para cumpri-la, pois isso afeta diretamente o que nos acontece além da linha de nossa existência mortal. Essa missão, que a princípio parecia impossível, transformou Vincent não apenas em artista, mas também em mensageiro espiritual, alguém que havia recebido uma visão do além e a responsabilidade de compartilhá-la com o mundo. Seu trabalho, portanto, não era apenas uma arte, mas uma forma de comunicar uma verdade universal. A vida continua após a morte, e todos nós temos um propósito maior que transcende. Obrigado por assistir até o final, queridos amigos.
Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Sua interação é muito importante para nós. Tenha um excelente dia.